Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso simpósio organizado pelos acadêmicos José de Jesus Camargo e Maurício Magalhães. E o tema do acadêmico é as melhores respostas, o tema do simpósio é as melhores respostas para perguntas difíceis em medicina. Eu vou imediatamente passar a coordenação para o acadêmico José Camargo. Camargo, por favor. Senhora presidente, professora Eliette Buscalar, eu começo agradecendo a oportunidade de organizar esse simpósio, que foi estimulado na sua origem pela percepção da enorme dificuldade que os médicos menos treinados têm em conviver com as dificuldades, especialmente emocionais, do exercício médico, e o quanto a gente, com a troca dos residentes, a cada ano começa de novo, com esse tumulto de não conseguir convencer ninguém a fazer nada e um despreparo completo, especialmente em relação à terminalidade, e que definem as maiores dificuldades do exercício médico e que produz uma reação muito estranha dos pacientes que, por exemplo, convivem com a família e o paciente durante semanas ou meses. Depois, quando eventualmente ocorre a morte do paciente, essa comunicação é feita por um estranho que a família ainda não conhecia. Porque o médico não tem condições. Porque nós somos um pouco culpados disso também, de não ensiná-los na faculdade. A primeira pergunta é dirigida ao professor José Horácio Aboldibe. Eu não sei se está aí, está online. Estou aqui presente. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá. Estamos me ouvindo? Posso responder? Sim. Bom, essa pergunta endereçada sobre as fotos é uma coisa cada vez mais frequente na prática da medicina. Por causa de todas essas mídias sociais, fotos são mandadas por profissionais que prometem resultados X ou Y. É quase que inevitável isso acontecer. Isso serve mais de parâmetro para você avaliar o que vai fazer, como vai lidar com essa paciente. Porque se uma paciente traz uma foto que seja alguma coisa razoável, que você possa, em cima disso, discutir com o paciente qual é o desejo dela, é uma coisa que pode ajudar. Porém, muitas vezes o paciente com a pele muito espessa, o nariz largo, traz uma foto de um nariz de uma pessoa anglo-saxã, com a pele fina, com os ossos proeminentes, com as cartilagens bem marcadas. E, evidentemente, será impossível você chegar a esse resultado. De forma que eu acho que hoje é inevitável que isso aconteça, eu acho que é interessante, mas você tem que ser absolutamente sincero dos limites que a cirurgia daquela paciente pode ter e até onde você pode chegar dentro da expectativa do que ela quer. Camargo, você me ouviu aí? Ouviu a resposta? Sim. Tá, que eu estou com a dificuldade do retorno de vocês. Não ouvimos, sim. Agora sim, agora eu ouvi bem. Agora vamos à segunda resposta, é isso? Vamos à segunda pergunta, que não foi colocada ainda.
Essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira que já foi respondida. E a segunda é: quantos anos uma plástica de face rejuvenesce uma pessoa? Tá, essa é um pouco mais fácil de responder. De maneira geral, existe, evidentemente, situações diferentes, de acordo com cada caso, mas você pode rejuvenescer uma paciente entre 10 e 15 anos. E como que isso se conta? A melhor forma de você lidar com isso, fala para a paciente, olha, traz uma foto sua de entre 10 e 15 anos atrás e eu vou te dizer se você vai ficar assim ou se você vai ficar melhor. E muitas vezes dá para ficar melhor até do que é. Quanto à duração do resultado, eu digo a elas assim, olha, eu posso atrasar o relógio do tempo mais ou menos nesse período de 10 a 15 anos, porém, o relógio vai continuar a andar. Esse relógio vai depender de uma série de fatores, de felicidade, de sofrimentos, de emagrecer ou engordar, de doenças, de grandes transtornos na vida pessoal da paciente. Então, todos esses fatores poderão acelerar ou não o envelhecimento a partir daí. Mas, numa cirurgia bem realizada, bem indicada, você pode prometer entre 10 e 15 anos. Obrigado. Vamos deixar perguntas para o final, então. O segundo convidado a responder perguntas é o professor Marcelo Morales. Acho que também vai participar por online. E a pergunta é: por que os médicos não conseguem encontrar a causa da minha doença após tantos exames? Já está sintonizado, Marcelo? Tá, tá. Estás ouvindo, Marcelo? Marcelo? Marcelo, por favor, nós estamos lhe vendo. Agora sem imagem. Acadêmico Marcelo Morales, você está mudo. Camargo, está me ouvindo bem? Agora sim. Me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Oi, Camargo, está me ouvindo? Sim. Estamos Sim, ouvindo, professor, estamos ouvindo aqui. mas não estamos vendo. Passamos para a próxima.
Bom, na impossibilidade de ouvir o Marcelo, ele entra depois, então. O confrade seguinte é o professor Fábio Jatene. Ele é professor titular de cirurgia cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Instituto do Coração, do Instituto do Hospital de Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. A primeira pergunta é um cirurgião jovem, recém-saído da residência médica, na qual teve ótimo desempenho, e o procura com esse pedido de ajuda. Doutor, eu tive uma ótima e longa formação. Após a residência, estou desanimado e desinteressado pela especialidade e pela medicina. O que o senhor me recomenda fazer? Boa tarde a todos. Nosso presidente, demais membros da mesa, professor acadêmico Camargo, que coordena esse evento. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é um assunto que, embora não tão frequente, já me ocorreu algumas vezes. E eu confesso que, em todas as oportunidades, eu me senti desconfortável. O que se busca, na verdade, é que se consiga tomar a decisão adequada para esse problema, ou para esse questionamento, né? Há, na minha opinião, dois caminhos preocupantes e caminhos que seriam perversos. O primeiro é o colega continuar na especialidade e permanecer insatisfeito. Isso é um problema. E o segundo é desistir do que ele já fez, de todo o seu trabalho até então, e chegar à conclusão que ele tomou a decisão errada e que ele não deveria ter desistido. Então, acho que, na minha opinião, essas duas situações são muito desagradáveis. Eu, nesse sentido, preciso entender que eu tenho um viés forte, né? Como alguém pode querer deixar uma especialidade tão boa como a que eu faço, se sentir insatisfeito em fazer essa especialidade e na qual eu acredito tanto? Na verdade, não é isso que deve ser passado ao colega. Não é o fato da especialidade ser boa ou ser ruim, ou ser melhor ou ser pior. Na verdade, eu não, na minha opinião, não devo, assim, depois de ter feito de participar de algumas dessas situações, eu não devo tentar convencê-lo de nada. Eu entendo dessa maneira, né? Eu devo tentar ajudá-lo a achar o melhor caminho. Porque se eu chegar na frente dele e dizer, olha, minha especialidade é ótima, você deve continuar, você deve ficar, você deve... Passa-se alguns anos, ele vai dizer, puxa vida, tomei a decisão errada. E, na prática, a ideia é tentar apoiá-lo para conseguir tomar a melhor decisão possível, né? É evidente que um colega como esse está em dificuldade, né? Depois de treinar tantos anos, ele chega a essa dúvida tão difícil, né? E o que eu entendo, assim como, vamos dizer, posição final, é que eu devo acolhê-lo da melhor maneira possível, né? Eu devo tentar gastar tempo com esse colega jovem, né? Eu devo tentar demonstrar interesse genuíno no seu problema, esclarecendo os prós e contras de cada uma dessas duas decisões. Se eu tenho a solução mágica para isso, eu não tenho. Mas eu tenho a obrigação, na minha opinião, de acolhê-lo, apoiá-lo e tentar, com talvez um pouco mais de experiência, de tentar esclarecer vantagens e desvantagens para cada um dos dois lados. É assim que eu penso em relação a isso. Obrigado, Fábio. A segunda questão é de uma tomada de decisão quanto ao momento de ser tratado, em que o paciente recorre ao médico pedindo ajuda quanto ao melhor momento, o quanto é razoável a transferência. Por Essa favor. é uma pergunta que talvez seja a pergunta mais frequente que eu escuto e que eu ouço no consultório, e eu ouço essa pergunta algumas vezes em uma semana, né?
Na verdade, eu acho que há duas situações que são bem distintas. A primeira delas, que correspondem a uma minoria dos pacientes, são aqueles que querem se ver livre do problema. Alguém diz para ele que ele precisa operar e ele quer resolver o quanto antes. E muitas vezes ele me pergunta, doutor, pode ser amanhã, pode ser daqui 2 dias, pode ser daqui 3 dias. Geralmente, esses pacientes são sintomáticos. Eles estão sentindo o problema com assim, força, eles querem resolver. Entretanto, a grande maioria tem o pensamento oposto. Ele entendeu a necessidade do tratamento cirúrgico, mas ele não está exatamente disposto a realizá-lo, talvez no tempo que fosse necessário. O que eu considero fundamental e que deve ser apresentado ao paciente, e eu falo sempre isso, é que no momento que alguém decidiu por uma indicação cirúrgica, o risco da cirurgia ficou menor que o risco da doença. Isso, de uma certa maneira, é claro para mim. Por quê? Porque as consequências de postergar certamente serão maiores do que o risco do procedimento cirúrgico. E eu acho que isso eu sempre tento falar para o paciente assim, com clareza, né? E eu também acrescento o tempo médio de espera. Alguém me pergunta, mas quanto tempo, doutor? Eu digo, olha, de 2 semanas a 3 semanas, a 4 semanas, enfim, mais ou menos dentro de cada uma das situações, eu tento quantificar isso de uma forma aproximada. Falo que a ideia seria que ele passasse a considerar esta necessidade como um foco nas suas próximas semanas, e que a partir daí ele passasse a entender que isso é importante e não ficar postergando por momentos fúteis, como, por exemplo, olha, daqui 3 semanas vai nascer o meu neto, que não é um motivo fútil, mas é um motivo que não corresponde exatamente. Olha, eu vou ter o casamento da minha sobrinha daqui a 3 meses, eu vou ter depois vou receber uma homenagem daqui a 6 meses, e assim fica tentando postergar a doença. E eu digo sempre que, no fim, a decisão é dele, é sempre dele. Hoje está muito emergente esse assunto da medicina centrada no paciente, né? E centrada no paciente e na família do paciente. Então, a minha obrigação é esclarecer o problema, tentar fazer, assim, deixá-lo mais informado possível, dizer que a decisão é dele e que ele precisa entender que, a partir do momento que ele decide pela não operação, ele vai ter alguma limitação. Por exemplo, se tiver uma situação, a pressão não pode subir. Se tiver outra situação, ele não pode fazer exercício como ele vinha fazendo, e assim por diante. E no fim, eu sempre tento terminar com uma brincadeira. Eu digo assim, olha, o ideal é você vir um dia antes de acontecer um problema sério. Se você vier um dia antes, está tudo resolvido. Então, você combina, o dia antes do problema sério, você vem aqui, eu cuido de você, e aí não vai haver consequência danosa nenhuma para você. Isso acaba, de uma certa maneira, quebrando o gelo, o paciente entende e as coisas costumam se encaminhar de boa maneira e de bom termo. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter feito esses 2 comentários sobre essas 2 questões. Muito obrigado. Camargo, eu estou de volta. Não foi uma decisão precipitada, imagino. Primeira pergunta do Marcelo Morales é: por que os médicos não conseguem encontrar a causa da minha doença, mesmo após tantos exames? A palavra é sua, meu caro Marcelo. Muito obrigado, Camargo, senhora presidente, Eliette, acadêmicos e acadêmicas, senhoras e senhores. Eu gostaria de parabenizar os coordenadores, o Camargo, o Maurício Magalhães, os acadêmicos, pela organização desse evento. E eu gostaria de salientar que as respostas que eu preparei para as 2 perguntas são aquelas que eu, pessoalmente, gostaria de receber de meu médico. Então, eu vou procurar desenvolver essas respostas de forma a mostrar empatia e a compreensão, refletindo o tipo de cuidado e atenção que eu gostaria de ter também. Então, a primeira pergunta foi colocada aí, Camargo: por que os médicos não conseguem encontrar a causa da minha doença, mesmo após tantos exames?
Então, a resposta que eu daria para o meu paciente seria... Eu vou falar primeiro a resposta que eu daria, depois eu vou comentar. A resposta que eu daria seria o seguinte: eu sei o quanto pode ser desafiador e desgastante passar por inúmeros exames e ainda assim não ter o diagnóstico claro. Em muitos casos, as condições de saúde são complexas e não se manifestam de forma direta nos exames que a gente tem disponível. E isso não significa que a gente vai parar de procurar. Você definitivamente não está sozinho e estamos comprometidos em usar todos os recursos mais modernos ao nosso alcance para entender melhor a sua condição. Por que eu responderia dessa forma, Camargo? Com essa resposta, eu buscaria oferecer o conforto ao reconhecer a frustração do paciente e, ao mesmo tempo, transmitir confiança na nossa determinação em buscar as respostas. Então, eu acho que é importante que o paciente sinta o nosso compromisso em continuar a investigação e reforçando a ideia de que a medicina é uma jornada contínua de descobertas e também de cuidados. Mesmo que o diagnóstico não seja imediatamente claro, novas tecnologias e métodos emergentes podem, a qualquer momento, trazer as respostas que a gente busca, que a gente vê isso na ciência. Um exemplo particularmente impactante é o sequenciamento de nova geração. E eu explico. Essa tecnologia avançada, ela permite que a gente analise o DNA de forma extremamente detalhada, muito além do que era possível com técnicas anteriores. O sequenciamento de nova geração, a gente sequencia milhões de pequenos fragmentos de DNA simultaneamente e muito rápido. Eu lembro que levava anos para sequenciar o DNA, agora leva horas ou minutos. Então, a gente oferece aí uma forma abrangente das variações genéticas que pode estar associada a doenças raras e complexas que a gente não tinha diagnóstico antes. Então, eu complementaria a resposta ao paciente e mantenha a esperança, pois estamos em uma era de rápidos avanços metodológicos. Eu concordo, Marcelo, com essa posição, e eu acho que a resposta está centrada numa busca que o paciente precisa ter resposta. Ele quer saber se aconteça o que acontecer, ele vai ter parceiro, né? Porque quando ele coloca em dúvida se vão continuar fazendo exames ou já fizeram tanto, atrás disso tem a preocupação de que os médicos possam, lá pelas tantas, desistir da sua doença e dele. Eu achei essa colocação que você fez muito adequada. A segunda pergunta é: se não há cura para a minha condição, por que devo continuar com o tratamento? Mais uma vez, Camargo, eu vou dar a resposta que eu daria ao paciente e depois vou comentar. Bom, a resposta que eu daria seria direto ao paciente. Eu entendo que pode ser difícil visualizar o valor do tratamento quando a cura parece muito distante. Mas eu quero reafirmar que cada aspecto do seu tratamento é essencial. Ele não apenas alivia seus sintomas, mas também protege sua qualidade de vida, ajudando você a manter ativo e envolvido com as coisas que você ama e o convívio com a sua família da melhor forma possível. O nosso compromisso é maximizar seu conforto e bem-estar diário. E, além disso, a medicina está em constante progresso. Estamos à fronteira de descobertas que, a cada dia, traz para a gente novas soluções e talvez até a cura. Imagine o tratamento como uma ponte que a gente está atravessando juntos, sustentados pela esperança e pelo avanço científico contínuo. O meu comentário sobre essa resposta é que, com essa resposta, eu tentaria ressaltar o valor do tratamento contínuo, mesmo na ausência de uma cura. O tratamento atual é essencial para gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, além de prevenir a progressão da doença. Enquanto isso, a ciência médica não está estagnada. Ela está em constante evolução. Um dos exemplos mais promissores de avanços recentes é a tecnologia do CRISPR. Todos nós sabemos que essa técnica de edição genética ela está revolucionando a nossa abordagem de tratamento de doença. Antes que a gente achava
intratável, incurável. E hoje o CRISPR está sendo explorado em ensaios clínicos que a gente está vendo aí. Tratamento de câncer, doenças genéticas raras, e esses avanços dão esperança. E eu complementaria, e, portanto, na resposta ao paciente, que o meu compromisso é manter você informado e envolvido, utilizando as melhores práticas e a inovação científica de maneira franca. E estamos juntos. Muito bom, Marcelo. Basicamente, é a mesma questão com uma resposta assemelhada. Muito obrigado pela participação e pela proposta de resposta a essa questão. Muito obrigado. O próximo apresentador é o acadêmico Jair de Carvalho Castro, é professor adjunto do Departamento de Otorrino e Oftalmologia da Faculdade de Medicina, concentração em otorrinolaringologia, do curso de pós-graduação em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira pergunta é: doutor, o meu filho não fala. Ele vai escutar? A propósito, você está escutando, Jair? O Fábio já saiu? Não, eu queria comentar duas coisas a respeito do que o Fábio disse. Eu acho que acolher o jovem em dúvida é uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer para justificar a experiência que temos, né, diante de uma criatura que está completamente perdida. E mesmo que ele não saiba, se ele errar essa escolha, ele nunca mais vai consertar. E eu não tenho dificuldade nenhuma de quando o paciente assume que não quer fazer, que não gosta, chamar a atenção de que a gente vive para ser feliz e frequentemente a gente tem uma chance só. Outro comentário que eu queria fazer é a respeito dessa capacidade de transferir uma coisa intransferível, né? Eu tive recentemente um paciente um carcinoma descoberto numa situação favorável, e me disse: o problema é que há uns 2 anos atrás eu comprei um plano de viagem para a Grécia e vence agora em 2 meses. Eu não posso perder isso. Eu fiquei pensando como nós somos todos muito diferentes. Eu imagino que com um cravo na cabeça de um câncer que eu não sei que rumo vai tomar, que ânimo eu teria para apreciar a Grécia? Provavelmente ia achar que tudo era branco demais, que o sol era quente demais, e a gente tem que ter um certo estado de espírito para fazer turismo. Eu não tenho. Eu não conseguiria entender essa convivência com a dúvida numa questão tão importante, protelada, com risco a ser observado no futuro, né? Nunca saberá quanto atrapalhou. Tá, conseguimos, Jair? Parabéns pelo ambiente. Está sem som, Jair. Boa tarde. Queria cumprimentar a presidente Eliette Busquelar e o acadêmico José de Camargo por esse importante simpósio. A criança que é trazida ao especialista em otorrinolaringologia com a queixa de que não fala e a suspeita de perda de audição é uma consulta que vem revestida de muita esperança,
de uma carga emocional muito grande, de uma perspectiva de reabilitação e dúvidas imensas dessa família sobre o que irá acontecer com a criança. Compete ao especialista ouvi-los, avaliar a criança clinicamente, submetê-lo ao protocolo de exames que tem como primeiro exame a autoemissão, que essa criança já certamente deve ter feito na maternidade mais de 1, 2 ou 3 vezes, que já confirma uma suspeita importante, e nós faremos também os exames de processamento da audição através de audiometria de tronco cerebral, imagens de encéfalo, imagem comportamental, avaliação laboratorial, e com isso nós teremos um diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser, por exemplo, uma alteração de orelha média em decorrência de otite média secretora, que a criança pode ser reabilitada rapidamente, ou então precisar de intervenções e abordagens diferentes, como colocação de aparelhos de audição, as próteses auditivas, ou então submeter essa criança a um implante coclear, se nós tivermos a oportunidade de ter feito todo esse protocolo até os 30, 36 meses de idade, com uma chance imensa de recuperação da audição. Essa criança irá necessitar de um suporte de fonoaudiólogos, que é extremamente importante, e também um suporte social e de natureza emocional. E esse processo é um processo longo, e nessa jornada até o restabelecimento da audição é muito importante a participação técnica do médico, mas também a participação da compaixão, da solidariedade, de se colocar ao lado e dizer que aquela criança vai ter todo o suporte, todo o apoio para que possa desenvolver e ter uma vida muito próxima do normal ao normal. Então, agradeço a pergunta. Sempre essa questão é uma questão que leva assim a um quadro assim emocional do médico também, porque ele de alguma forma absorve aquela preocupação, aquela dificuldade e aquela ansiedade da família. Então é uma questão técnica e emocional muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Jair. O próximo confrade a participar é o professor Paulo Niemeyer Filho. Ele é diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, presidente do Conselho de Fundação do Câncer e membro titular da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Letras. A primeira questão é extremamente difícil, é uma das tarefas mais complicadas e exigentes do ponto de vista emocional para quem trabalha com transplante. É o paciente com lesão cerebral pós-traumática, paciente com evidência de morte encefálica, carente de confirmação. Como explicar para a família? Essa é uma divisória, e os grandes programas de transplante e captação de órgãos têm nessa entrevista uma etapa decisiva. As pessoas mais treinadas para conviver com essa situação conseguem índices de doação muito altos, ao contrário dos que não têm preparo para isso. Boa tarde a todos. Professor Camargo, presidente Eliette. Eu tive alguma dificuldade para escolher a pergunta que seria difícil de responder, porque, na realidade, não é a pergunta que é difícil, a dificuldade está dentro da gente em responder. Algumas perguntas que são difíceis aqui no Brasil são muito fáceis numa cultura americana que vai direto na questão. Então, não é a pergunta que é difícil. A morte cerebral começa nos anos 60, quando as unidades de terapia intensiva foram criadas. Até então, os pacientes morriam naturalmente. E a geração desse período teve uma grande desconfiança e dificuldade em aceitar. Qual seria o benefício de um diagnóstico
que daqui 2 dias o paciente vai morrer de qualquer maneira. Então, num primeiro momento, o benefício parecia ser econômico. Vamos, então, desligar os aparelhos, já que o paciente está morto. Mas isso não foi aceito, trouxe um conflito cultural enorme, religioso, e não havia uma certeza, não havia uma confiança nesse diagnóstico de morte cerebral. E, progressivamente, o diagnóstico viu-se que a utilidade da morte cerebral para os transplantes. E ainda assim, ainda com muita dificuldade de aceitação. Porque quando nós temos um paciente idoso, que está com tumor cerebral maligno, depois de 1 ano ou 2 anos de sofrimento, se nós dissermos à família que ele está em morte cerebral, será um alívio. É até uma notícia boa de ser dada, boa no sentido de acabou o sofrimento. Agora, o que é mais importante é quando é um jovem, quando é um doador. Então, como dizer essa família que aquele jovem que tem um diagnóstico de morte cerebral, mas está no CTI, e depois que ele tirar os órgãos, ele não vai mais ficar no CTI, ele vai ser enterrado. Então, ele morreu ali ou morreu lá, né? E a família sempre tem uma esperança de que o médico esteja errado. Então, apesar de ser um diagnóstico fácil de ser feito, é um diagnóstico que se faz na beira do leito, é preciso uma quantidade grande de exames para confirmar e até para que a família tenha a confiança. Eu costumo ir progressivamente dizendo que o paciente está num coma mais que profundo. É uma expressão que os franceses usavam no início, antes de usar a morte cerebral, que eles chamavam de coma dépassé, era além do coma. Então, eu começo a dizer que o paciente está num coma muito profundo, que já não responde, que já não tem comunicação. E se for um caso que possa ser doador, então nós temos que enfrentar e dizer, olha, o seu filho já não tem mais atividade cerebral e a família, enfim, fique à vontade para ouvir mais uma opinião e decidir sobre a doação de órgãos. Eu acho, a propósito dessa pergunta, que 2 problemas aí importantes. Primeiro, que a gente está pedindo generosidade no momento do sentimento da família de revolta pela perda. Conflito de sentimento terrível. Fala no microfone, que eu não estou te ouvindo. E nós estamos manejando um paciente que parece um paciente anestesiado, né? Ele está corado, coração batendo, o peito subindo e descendo quando cicla o respirador, está quente. A diferença é muito gritante com os grupos que trabalham com a doação de órgãos com o coração parado. Que aí você está oferecendo para a família a imagem de um morto convencional. E é muito mais fácil entender isso, porque se nunca ninguém discutiu com alguém o que significa morte encefálica, é muito improvável que no momento da perda você tenha a cabeça para elaborar essa coisa científica complicada que é estar morto do ponto de vista neurológico, e os outros órgãos continuam aproveitáveis, né? É uma situação realmente muito complexa. Essa questão nós discutimos numa sessão do nosso curso de Medicina da Pessoa, essa morte que nós chamamos de a morte do eu, né? O paciente que sofreu uma lesão pós-traumática mudou de comportamento. Essa abordagem do Paulo eu achei fantástica. Por favor, Paulo. A mudança de comportamento é uma complicação, não vou dizer frequente, mas que não é rara nos acidentes, nos traumatismos cranianos e até mesmo nas cirurgias. Muitas vezes, a mudança de comportamento é favorável. Eu tive alguns doentes deprimidos que eu operei e que nunca mais ficaram deprimidos. Não que eu tenha operado por essa razão,
mas que resultaram numa mudança de comportamento, eu diria até que para o bem. Deixaram de tomar medicação, abandonaram o tratamento psiquiátrico e passaram a ter uma vida muito alegre. Então, esse é um dos aspectos. O problema, isso em geral, se dá como complicação cirúrgica, porque é uma alteração ali muito focal numa área que você está mexendo. Quando é um traumatismo, as lesões são mais difusas no cérebro e tendem a provocar, então, alterações negativas, vamos dizer, com mudanças como perda da censura e mudanças a falta de previsão no futuro. Ele é incapaz de prever que, se ele der um cheque sem fundo, que ele vai ter uma consequência. Aliás, não se fala mais em cheque, vamos mudar isso. Então, agora, é muito difícil, num primeiro momento, ainda que haja essa suspeita de que seja uma coisa definitiva, você vê os 2 lobos frontais lesados numa ressonância magnética, nós sabemos que o cérebro tem uma capacidade de adaptação enorme e ele tem um processo de neuroplasticidade, e a gente vê isso muito na memória. Quer dizer, o paciente fica em coma, um rapaz acidentado, quando ele acorda, ele leva alguns meses sem memória recente, sem fixar, e depois de um ano ele está bem, ele já volta à sua atividade, aquilo vai se refazendo, mas nem sempre o comportamento volta. E eu acho que é uma resposta que nem precisa ser dita, porque a família vai entendendo progressivamente, porque é uma resposta que vem com naturalidade, porque a família percebe, pergunta se é definitivo, e a gente vai dizer que o tempo é que vai dizer, o tempo é que vai responder. Você não deve ser absoluto numa resposta dessas, porque o cérebro pode surpreender. E eu me lembro de uma moça de 18 anos que eu atendi numa situação assim de coma, estava com um prognóstico de uma situação irreversível, e um ano depois ela fez vestibular de medicina. Não passou, mas no ano seguinte ela entrou. Então, essas alterações de memória comportamentais, nós devemos ser muito cautelosos em fazer um prognóstico negativo no primeiro ano. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom, agora ouviremos o professor Rubens Belfort Júnior. Ele é oftalmologista, pesquisador do CNPq, professor sênior da Escola Paulista de Medicina, professor emérito da Unifesp e ex-presidente da nossa academia. A primeira pergunta é terrível. Um estudante de medicina ficou cego. E a pergunta é: ainda dá para ser médico? Muito obrigado, presidente, nosso querido confrade Camargo. Camargo sempre faz a gente pensar, né? A hora de oftalmologia, qualquer oftalmologista dá de olho fechado, mas o Camargo sempre cita e faz a gente avançar. E traz muita insegurança nisso. E quando o Camargo me fez lembrar de algumas perguntas, eu lembrei dessa. Eu mudei um pouquinho para florear, mas são casos reais, casos desse ano, e que ambos mostram realmente a dificuldade, muitas vezes, que a gente tem para poder ajudar o paciente. Primeiro que ele colocou ali, basicamente, não é um estudante de medicina, mas ele está terminando o colegial, e de repente ele vem ao consultório, ele, a mãe de nível superior, o pai de nível superior, e o menino está cego total. E a história dele é rápida. Estuda numa das melhores escolas de São Paulo, terminando o colegial, pretende realmente fazer medicina talvez, e de repente ficou cego de um olho, total. No mês seguinte, cego do outro olho, total. E os pais sabem de tudo, sabem que isso foi comprovado por 3, 4 exames oftalmológicos, centro de genética. Tem uma doença chamada neuropatia óptica de Leber, que se caracteriza por isso. E a mãe sabe também que é uma doença genética transmitida pela mãe, então a mãe causou a doença no filho. E a família tem mais 2 filhas, e a mãe morre de medo agora de saber que, de repente, as 2 filhas também podem ser portadoras desse gene, e talvez o neto dela venha ficar cego. E a mãe tem outro filho também, que a qualquer momento, talvez, se tiver o gene, pode ficar cego. Vocês imaginam a carga disso tudo. Mas por que o menino vem para mim? Doutor, para onde eu vou? Dinheiro não é problema.
eu vou para os Estados Unidos, vou para a Inglaterra, chip de retina, transplante de célula-tronco. O que é que eu tenho que fazer para estudar medicina? E aí a conversa já começa dizendo, ou começa ouvindo o que ele tem a dizer, e é muito mais do que isso, né? Doutor, eu não enxergo. É pior que não enxergar, é luzes que aparecem estroboscópicas à minha frente o tempo todo, me assustam. Brilha ali, brilha lá, porque o quadro é assim mesmo. E o menino sabe também que é um estigma. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos muito com essa doença, tem um lugar nesse Espírito Santo, onde a família é amaldiçoada, porque a comunidade sabe, cuidado, não namora essa menina, porque os filhos dela podem, de repente, ficar cegos. Tudo isso está em cima dele, da mãe e do pai, né? E não é questão de saber se vai para a Inglaterra ou vai para os Estados Unidos. O que está por detrás disso? O menino fala, não aguento mais conversar. Minha mãe quer que agora eu estude pelo ouvido. Ela fala que pelo ouvido eu posso muita coisa. Eu não posso nem ouvir, não posso fazer nada. Eu não quero nem conversar. Tá bom, você não quer conversar com psiquiatra, mas talvez você pode conversar com oftalmologista. Vamos conversar sobre o seu olho? Vamos. Falei, tá bom, mas vamos marcar para conversar com calma? Aí eu quase me senti, né? Exercício legal da profissão. Não sou terapeuta, apesar de ter 20 anos de ser analisado. E ele marca e vem conversar. E como é que é? Ele não quer mais saber se ele quer ser médico ou não. A gente conversa, a primeira coisa que ele fala, tio, eu não consigo namorar, eu broxo. A menina chega perto de mim, eu não consigo. Eu vou na ginástica, quase que eu apanhei. Teve um cara lá que achou que eu estava encarando ele, eu nem sabia que ele estava na minha frente. Então, o que está por detrás dessa pergunta não tem nada a ver com a pergunta. É toda uma situação que acho que o médico tem que entender, tem que fazer do paciente, com o tempo necessário, o seu consultor. Não importa se é clínico geral ou oftalmologista, estar junto, né? É o paciente entender que tem um contato a qualquer momento, é um WhatsApp que tem que funcionar. E tempo é fundamental, a gente precisa de tempo, e a sociedade geralmente não tem tempo. Mas, às vezes, também o médico não tem tempo porque tem medo de assumir a impotência. Tem medo de dizer, não sei. Sei lá se você vai conseguir ser médico ou não, mas acho que essa é uma resposta que ele vai ter com o tempo, né? O que ele está correndo nesse negócio, se vai fazer chip ou não, acho que é toda uma dificuldade de entender toda a situação. Eu acho que sim, talvez ele fique cego a vida inteira, mas ele tem que entender, por um lado, que a ciência vai progredir, e mais importante, que eu sempre digo para pacientes assim, eu acho que não dá para garantir que você vai enxergar de novo, mas dá para garantir, sim, você pode ser feliz. E a felicidade pode ocorrer mesmo assim. Acho que eu queria, Camargo, apresentar na primeira pergunta esse depoimento. A segunda pergunta é de um paciente de 35 anos, foi vítima de acidente com descolamento de retina, foi operado 4 vezes, 3 médicos diferentes em 2 anos, só vejo vultos, a minha vida parou. E a pergunta é, desisto desse olho ou opero de novo? De novo, um caso real. O menino mora nos Estados Unidos, um sábado, filho de brasileiro com americano, num sábado, bicicleta, chave de fenda, furou o olho, ferida grande, lacerou a córnea, ferimento perfurante, foi atendido no Children's Hospital com hérnia de retina e cristalino pela esclera e pela córnea, é suturado, anestesia geral, alguns dias depois é reoperado, e de novo ele é operado 3 vezes. E aí, finalmente, os pais desesperados, porque volta para uma consulta com um especialista em retina que havia falado, talvez, de outra cirurgia, e o cirurgião fala, olha, por enquanto não, vamos esperar mais um pouco. E quando a mãe diz, doutor, e aquele ponto da córnea que o senhor falou que ainda... não tem importância, pode deixar por enquanto. Aí a mãe veio para o Brasil. A gente acaba sendo tratado, né, de preferência na cultura que a gente tem. E ela veio para o Brasil e, de novo, aparece assim. O menino entra na sala dentro do celular, só olha o celular, não olha nem para mim nem para ninguém. Ele jogava basquete na escola americana. Ele fala todo o tempo para baixo e fala pouco, e os pais desesperados. Aí já tem todos os exames oftalmológicos, basicamente, olho atrófico, impossibilidade de voltar a enxergar. E o menino está com a cara dentro do celular. Ninguém falou para esse menino que, sim, o olho dele realmente está muito feio, mas pode ser melhorar o aspecto. Todo mundo preocupado em fazer enxergar ou não, óbvio que não vai enxergar. Mas ninguém tentou entender qual é a situação realmente que ele tinha de mais importante. O que um garoto desse tem? Puxa vida, com um olho,
Dá para ser qualquer coisa na vida. Poucas coisas você não pode ser se tiver um olho que apenas que enxerga. Mas isso nunca tinha sido falado para ele. E quando ele percebeu que havia a possibilidade, de repente, botar uma lente, uma prótese, alguma coisa que esteticamente melhorasse, ele não acreditou. E não queria que tocasse no olho dele. Não queria que tocasse no olho dele. Tal era a rejeição que tinha de toda aquela situação. Conversa vai, conversa vem. E, de novo, eu insisto, precisa ter tempo. Precisa ter tempo, tempo, tempo. É tão fácil responder, né? Fazer um exame, fazer uma cirurgia. Precisa ter tempo para conversar. E, finalmente, só tirou os pontos da córnea com anestesia geral. Mas, aos poucos, foi indo e, depois de 2 semanas, ele deixou colocar uma lente de contato gelatinosa, que não ia ajudar muito, mas ele deixou tocar no olho dele. Semana seguinte, custou o equivalente do Estado $250 apenas. Ele pôs uma prótese que fosse uma casquinha de ovo pintada, né? Não vai dizer que vai colocar uma bola de plástico na frente do... E, de repente, o menino esteticamente está bem. O menino entrou pela primeira vez no consultório olhando para as pessoas. O olho não enxergava, mas ele estava olhando para as pessoas. É tão fantástico ver isso, né? E o que aconteceu, o Jatene, hoje no aeroporto, por coincidência, me contou uma situação semelhante, né, Fábio? De repente, o pai dele, um americano típico, né, levantou e, em inglês, perguntou se ele podia fazer uma coisa para mim, se eu podia fazer um favor para ele. Eu falei, claro. Ele me deu um abraço e falou, finalmente um ser humano. Quer dizer, foi isso, deu. O menino tem uma prótese, tem alguma dificuldade de botar a prótese ou não, mas ele olha, aparentemente é normal, entendeu? O mais importante não é enxergar isto ou aquilo, mas a gente mostrar para o paciente que ele pode ser feliz. E eu aprendi com o Camargo, você não vai ficar livre de mim. Obrigado, Camargo. Obrigado, Rubinho. Eu sabia que ia ser assim. A próxima apresentação estará a cargo do professor José Medina. Ele é membro titular da academia desde 2012, é nefrologista, professor livre-docente da Escola Paulista de Medicina, diretor do Hospital do Rim e Hipertensão, que é o hospital que mais transplanta rins no mundo por ano. A primeira pergunta é: quais são os limites do transplante renal com doadores vivos? Medina, a palavra é sua. Eu vou direto na resposta. Então, eu considero assim que para o transplante com doador vivo, a questão ética as 2 questões éticas mais importantes é a prudência e a não maleficência, como os principais princípios, principalmente nos 3 órgãos que podem ser transplantados com doador vivo: rim, fígado e pulmão. O rim ele melhora a qualidade de vida, enquanto que o fígado e o pulmão acabam tendo um risco maior para o doador, mas ele efetivamente salva a vida. E o rim ele melhora a qualidade de vida, mas ele tem uma letalidade baixa, 1 a 3 para cada 10 mil, mas eu não considero tão baixo assim, eu acho bastante considerável. Tem o risco a longo prazo, que é especialmente para doadores jovens com longa expectativa de vida, que vão ficar muito tempo com o rim só, que envelhece mais depressa. Eu, por exemplo, eu ficaria muito feliz se eu tivesse que doar um rim, mas eu não aceitaria de forma nenhuma um rim de uma pessoa muito jovem ou do meu filho, por exemplo. Eu ficaria em diálise, porque a diferença entre a diálise e o transplante hoje, ela vem se estreitando, e para quem está na minha faixa etária, não é difícil tolerar a diálise, mas o balanço assim, entre o risco e o benefício, entre tolerar a diálise e pegar um rim do seu filho, pende para você ficar em diálise. E a relação afetiva, assim, que deve ser bem consolidada entre doador e receptor, é o principal fator que deve nortear a doação entre vivos. E qualquer possibilidade assim de comércio de órgãos com doador não aparentado, que hoje vem sendo discutido e algumas pessoas acham que isso é razoável, eu considero assim repugnante. E por que é repugnante? Eu acho que repugnante só já basta. E uma reflexão que eu faço é que assim, eu fico imaginando como que a sociedade futura vai interpretar assim, o fato de você submeter uma pessoa sadia, como um doador de rim, a um risco cirúrgico de permanecer com um rim único, transplantando numa outra pessoa que tem algumas vezes já bastante fragilidade e tem a diálise como opção razoável. Se transplantada, ela tem uma expectativa média assim, que é em torno de 14 anos, e vai ficar utilizando imunossupressão permanente, que muitas vezes pode ser interpretada como um microenvenenamento diário pelas suas consequências assim
em relação à infecção oportunista e oncológicas. Então, eu considero assim que o transplante com doador vivo tem que ser bastante prudente, assim, tem que analisar todo o cenário de maneira bem concreta, assim, bem delicada, para não trazer prejuízo para o doador, considerando que o receptor pode ter uma vida razoável e em diálise o prejuízo para o doador pode ser grande. Como eu mencionei, assim, para o transplante de fígado e de pulmão, a questão é outra, porque são transplantes que efetivamente salvam a vida. A pessoa ia morrer em 1 ou 2 anos e quem é doador está efetivamente salvando a vida de uma outra pessoa. Obrigado, Medina. Vamos à segunda pergunta. Quais as controvérsias éticas do uso de doadores com morte circulatória controlada? Primeiro, Então, começa explicando o que é isso, né, Medina? Isso eu vou explicar. Então, esse é um assunto também delicado, né? Eu considero que a prudência também é o principal princípio ético a ser considerado aqui. O critério padrão para doação de órgãos para transplante é o diagnóstico de morte encefálica de órgãos sólidos, né? Com a abordagem da familiar, e a família autoriza a doação. A morte circulatória são pessoas que têm uma parada cardíaca, algumas delas têm parada cardíaca na rua, chegam na emergência em parada cardíaca, e se reanimadas e depois sem condição de reanimação pode ser doadora de órgãos, mas isso está sendo utilizado cada vez menos, porque a estrutura para fazer esse tipo de doação, a logística para fazer esse tipo de doação é bastante complexa. O que está sendo utilizado muito mais hoje na Europa e nos Estados Unidos é a morte circulatória controlada, que é a retirada de todo o suporte de terapia intensiva de uma pessoa que não tem mais prognóstico de vida e aguarda até a parada cardíaca para utilizar os órgãos com a prévia anuência dos familiares. Isso vem sendo cada vez mais utilizado. Na Espanha já representa 20% de todos os transplantes com doador falecido, mas, assim, eu considero que no Brasil não é o momento para nós fazermos isso, porque nós ainda temos uma capacidade de dobrar o número de transplantes com doador falecido usando os critérios padrões. Nós ainda estamos num processo de assimilação dos transplantes com doador falecido na nossa cultura. Tem estados que já têm um número de doadores efetivos muito semelhante àquilo que acontece na Espanha, mas eu sou bem prudente assim no sentido de preservar a credibilidade que o sistema tem no Brasil, principalmente a credibilidade que a população brasileira tem no sistema, tanto na doação de órgãos com doador falecido, com o diagnóstico de morte encefálica, como com a alocação do órgão. E eu entendo assim que basta um caso questionado, assim, de alguém que de repente um familiar que fala, ó, os médicos não estavam mais preocupados com o meu familiar, eles estavam mais preocupados com a doação de órgãos e fazer um transplante, o que pode ser uma inverdade, e que vai gerar um descrédito muito grande no sistema todo, né? Então, como eu disse, nós ainda temos, no Brasil, 70% das famílias, quando bem abordadas, autorizam a doação. Nós temos capacidade de dobrar o número de transplantes, crescer bastante o número de transplantes, antes de dar esse passo seguinte, que é um pouco arriscado. E nós devemos lembrar que tem médicos que já foram questionados, mesmo fazendo o transplante de maneira bem correta, usando todos os critérios para morte encefálica, um questionamento prolongado das famílias acaba gerando um conflito jurídico que algumas vezes o médico perde, como já aconteceu. Eu sou bastante prudente, assim, tanto o transplante com doador vivo, como o transplante com doador falecido, especialmente na questão da morte circulatória. Nós temos uma experiência muito grande de transplante e eu sempre agi de maneira extremamente prudente. Obrigado, Medina. Nós agora vamos ter a participação do professor Otávio Vaz. Ele é cirurgião oncológico, membro titular da academia, livre docente em cirurgia da Unirio. A primeira pergunta é como proceder diante de uma negação de risco em cirurgia? Não sei se tu prefere essa ou a outra, Otávio.
primeira pergunta, na verdade, era essa. Como proceder diante de um evidente erro médico-cirúrgico? E a pergunta do paciente é: o senhor aceitaria depor a meu favor? Bom, eu queria começar agradecendo o convite, presidente Eliette, Camargo, Maurício. Essa é uma situação que raramente a gente se defronta, mas que é muito difícil, porque, na verdade, o Código de Ética Médica ele é feito para proteger o doente também. Ele não é feito para proteger o médico. Está muito explícito isso no capítulo 5º do Código de Ética. O doente tem direito a ouvir outra opinião, ele tem direito a questionar. Todas as vezes que ele se sentir maltratado, ele tem direito de solicitar outro colega que o veja e até mesmo dispensar o médico que o está tratando. Então, nós nunca podemos nos negar a defender um doente quando ele for realmente vítima de um erro médico. A grande dificuldade está em caracterizar esse erro médico. Existem intercorrências naturais da cirurgia e complicações que são pertinentes àquele processo de tratamento que foi aplicado, aquela operação. E o doente, é óbvio que interpreta isso como um erro médico, quando, na verdade, isso não é um erro médico. Então, eu acho que o grande desafio é conseguir explicar ao doente o que ele está interpretando como erro, muitas vezes é uma complicação que pode e algumas vezes acontece em decorrência do tratamento ao qual ele foi submetido. Se efetivamente for comprovado que o médico não tinha qualificação para fazer o que fez, ou foi além da sua capacidade e, em decorrência disso, prejudicou o doente, eu acho que é a nossa obrigação prestar o nosso testemunho a quem nos solicitar isso, e usualmente é um juiz. Embora isso seja uma situação extremamente penosa e desagradável para ambas as partes. Obrigado. A segunda pergunta é: como proceder diante de uma evidente negação de riscos numa cirurgia? E o exemplo é: essa cirurgia é uma bobagem, não é, doutor? No dia seguinte já volta à vida normal. Isso é impressionante como as pessoas colocam essas palavras na boca do médico. E às vezes é exatamente o contrário do que o médico acabou de advertir. Essa é talvez a pergunta mais frequente que a gente ouve no consultório, especialmente com a imprensa divulgando que o robô trouxe maravilhas à execução cirúrgica, à laparoscópica. O doente, os anúncios que estão sendo feitos por colegas de que, enfim, as propagandas médicas evidentes que estão em instituições médicas e até mesmo em sites que a pessoa entra e vê. Eu acho que Pode entrar, já respondi. o doente ele interpreta que esses métodos novos, eles minimizaram de tal ordem o procedimento cirúrgico que aquilo vai ser uma bobagem. E isso é preciso que a gente saiba explicar exatamente que a operação é como você atravessar uma rua. Você olha para um lado, o sinal está fechado, você atravessa, vem uma bicicleta na contramão e te atropela. Se isso é esperado, não, mas isso pode acontecer. Eu sempre cito como exemplo, penso nisso, uma doente que foi ao consultório tinha uma pequena hérnia umbilical muito sintomática, hérnia tratada por uma incisão transumbilical com 3 pontos, 20 minutos de operação por um bloqueio, ao término do qual a doente teve uma parada cardíaca que ficou 7 minutos sem massagem. Eu saí da sala, encontrei o marido, comuniquei esse fato, disse que ela ia para o CTI, saiu com PAM, toda, enfim, cheia dos recursos atuais. E a resposta que eu vi do marido foi: doutor, felizmente ela estava entregue a uma equipe competente. E a doente, no CTI, numa investigação mais profunda, mostrou que ela teve um Takotsubo. Então, isso é para dar o exemplo de que nenhum tratamento cirúrgico é isento de complicação, por menor que ele seja.
A gente não pode assustar o doente, mas também não pode deixar de avisar ele que todas as precauções vão ser tomadas, mas ele vai ser submetido a um procedimento que requer uma anestesia local, geral, e que o robô, a laparoscópica, a operação convencional, elas têm o mesmo risco, elas não isentam o doente de risco, nem vamos dizer assim, são umas melhores do que as outras. Apenas são métodos que devem ser bem selecionados e utilizados quando apropriados. Muito obrigado. Eu acho que essa colocação, que é extremamente frequente do paciente, está diretamente proporcionada ao medo que ele tem. Quanto mais assustado ele estiver, mais ele se esforçará para desmerecer o risco. Muito obrigado, Otávio. Obrigado pela participação. Nós agora vamos ouvir o professor Alexandre Siciliano, que devia ter falado antes, pediu uma protelação. Ele é cirurgião cardíaco, fellow em cirurgia cardíaca e endovascular na Cleveland Clinic, é responsável técnico pelo transplante cardíaco do Instituto Nacional de Cardiologia. A primeira pergunta é: adequado saudar o paciente assim? Olá, como vai? Tudo bem? Obrigado, professor Camargo. Queria agradecer, em nome da excelentíssima senhora presidente da Academia Nacional de Medicina, professora Eliette Rusquelar, a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao senhor, professor, pelas orientações para constituir esse simpósio e ao professor Maurício Magalhães. E dessa forma, cumprimento a todos os presentes fisicamente e online. Eu entendi, professor Camargo, que dentro da sua visão, o grande foco desse simpósio seriam os médicos do futuro, os graduandos e médicos jovens que poderiam estar dividindo com médicos muito mais experientes as situações do dia a dia que nos deixam muito desconfortáveis, né? E a eles eu me dirijo de forma bastante autêntica. Ainda após 20 e pouquinhos anos de formado, eu ainda cumprimento as pessoas que chegam no meu consultório dessa forma, né? De forma bastante inocente, com aquele bom dia, como vai? Tudo bem? E, invariavelmente, eu recebo a resposta: se tivesse tudo bem, doutor, eu não estaria aqui. E me deixa bastante desconfortável. E a pergunta que cabe é como acolher e saudar o paciente nesse primeiro contato, sobretudo, né? Sem perder a oportunidade de iniciar essa ligação empática, compassiva e humana. Afinal, o estabelecimento dessa conexão é crucial, especialmente quando a gente se depara com pacientes que têm doença grave, que precisam de uma cirurgia de alta complexidade ou uma grande cirurgia. Eu venho experimentando diversas formas de abordagem nesse caso, né, de o primeiro encontro ser feito de alguma forma autêntica e calorosa, evitando perguntas que de fato possam ser vistas como superficiais ou automáticas. E aí, talvez, ao invés de como vai, tudo bem, eu tenho agradecido os pacientes e, eventualmente, os seus acompanhantes por terem se deslocado para vir conversar comigo e ouvir uma opinião. Algo como: bom dia, muito obrigado por virem conversar comigo. É um privilégio poder estar com vocês e conhecê-los um pouco melhor para tentar poder ajudá-los no melhor da minha capacidade. E dessa forma, eu tento demonstrar que eu estou realmente interessado no bem-estar do paciente. Eu vou buscá-lo pessoalmente na sala de espera, eu puxo a cadeira para que ele se sente, se acomode. Quando ele entra na sala de consulta, eu sempre pergunto sobre a temperatura do ambiente, se está frio, se está calor, e imediatamente eu altero a capacidade do ar-condicionado para acomodar a expectativa do paciente. Eu também pergunto se ele está se sentindo bem naquele momento, se tem algum incômodo, se tem dor, se tem cansaço, algo que possa ser mitigado antes de a consulta efetivamente se estabelecer. E, na sequência,
eu sinto como algo como... Imagino que deve ser um momento muito difícil para o senhor ou para a senhora. Gostaria de falar um pouco mais sobre isso, sobre como tem se sentido. Como é que o senhor chegou até a mim? E aí, a partir daí, eu ofereço o tempo que for necessário para o paciente poder falar sem interrompê-lo. Eu não faço anotações enquanto ouço, a consulta acaba sendo um pouco mais demorada. Eu mantenho sempre o contato visual, eu me posiciono ligeiramente inclinado na sua direção e nunca cruzo meus braços nem as minhas pernas. Depois desse primeiro tempo de escuta, eu tento iniciar meu posicionamento mais técnico, como algo assim. Sei que estar aqui pode ser estressante. Minha intenção é de discutir sobre o que está acontecendo, respondendo suas dúvidas, refletindo sobre as propostas de tratamento disponíveis. Apenas uma conversa, uma tentativa de deixar o paciente bastante confortável, que nada vai ser definido no consultório de forma emergencial. Eu pergunto se ele está confortável de seguir dessa forma. Há algo que eu possa fazer para tornar isso um pouco mais fácil para o senhor ou para a senhora? Antes de iniciar uma explanação mais técnica sobre as alternativas, eu peço licença para fazer uma anamnese dirigida e um exame físico. E aí, a partir daí, eu acho que a gente criou uma ligação mínima para que a gente possa discutir o problema que trouxe o paciente ao consultório de uma forma um pouco mais técnica e mais aprofundada. É o que eu tenho feito e exercitado, apesar de, vez ou outra, ainda cair na mesma intenção de perguntar: bom dia, como vai? Tudo bem? Eu acho que essa colocação é importante porque, como toda relação, se ela começar bem, ela pode terminar mal. Agora, se ela começa mal, não tem como mudar o rumo. Eu acho que isso é básico. E o jeito de perguntar, porque uma resposta muito frequente é se a pergunta é equivocada, tudo bem? Se eu estivesse bem, não estava aqui, né? Eu acho muito irritante esse tipo de resposta e acho que o médico quase sempre tem culpa de ter criado a situação para essa resposta. E acho que esse acolhimento que o Alexandre referiu é muito importante, porque a principal queixa dos nossos ambulatórios é que as perguntas são muito rápidas em relação ao início do depoimento do paciente. Quer dizer, 14, 15 segundos do início do depoimento do paciente já está sendo interrompido, mostrando que uma soberba médica que irrita mais do que qualquer coisa. Eu tive uma experiência com um paciente que, no final da conversa, ele me disse: o senhor tem muitos pacientes? Eu disse: graças a Deus, sim. Por quê? Porque o senhor é o único médico que tem muitos pacientes que parece não ter pressa. Todo mundo já percebeu que o médico é uma entidade apressada, e qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade já percebeu. E pressa é a manifestação mais grosseira de desconsideração, né? O que significa você estar com pressa? Está dizendo para o teu interlocutor que você tem coisas muito melhores para fazer do que continuar ouvindo a ele. E isso não tem conserto. Não tem conserto. A próxima pergunta é... Essa pergunta eu acho danada. Quantos pacientes o senhor já operou, né? Essa pergunta é ótima. Quantos procedimentos desse tipo o senhor já realizou e com que resultados? Obrigado, professor Camargo, mais uma vez, pela oportunidade de dar esse depoimento. Assim como o professor Rubens, que deu depoimentos reais, esses são coisas que eu vivo no meu dia a dia. E eu me lembro de uma das primeiras pacientes que eu tive a oportunidade de consultar de forma eletiva no meu consultório, e era uma senhora na sua 8ª década de vida, muito debochada, que havia sido operada na década anterior pelo professor Adib Jatene. E eu, absolutamente recém-formado, com uma cara ainda muito jovem, recebo essa paciente, abri a porta do consultório, ela me pergunta: cadê o médico? Eu falo: eu sou médico.
E aí, na sequência, imediatamente ela fala, não, tudo bem que você é o médico, mas cadê o cirurgião? E aquela introdução me fez refletir, de fato, como o comportamento, a presença, a aparência, eles impactam no início, né, dessa relação, antes mesmo de qualquer troca de palavras ou sentimento. Desde o início da minha carreira como cirurgião, e ainda relativamente frequente nos dias de hoje, acho que por conta de ainda permanecer com alguns cabelos pretos, né, esse é um tipo de pergunta que me é ofertado quase que semanalmente. Quantos procedimentos desse tipo que eu preciso fazer o senhor já fez e quais são os resultados? Eu sempre tento responder essa pergunta de uma forma honesta e bastante tranquilizadora, entendendo a validade dela e absolutamente sem nenhuma preconcepção ou desrespeito, obviamente. Eu sempre falo para o paciente, eu entendo completamente que o que o senhor está perguntando isso é obviamente natural e muito oportuno querer saber sobre a experiência do seu cirurgião e da instituição, onde procedimentos, sobretudo procedimentos complexos que têm unidade ou dezena de chances de morrer, são realizados. Eu, em geral, ofereço uma aproximação de resultados e eu acho que esse simpósio ele não pretende oferecer respostas certas ou erradas e, efetivamente, permitir que reflitamos sobre o que acontece nas nossas profissões, uma discussão mais aprofundada. Mas eu ofereço uma aproximação de resultados. Eu tenho realizado esse tipo de procedimentos Y vezes por mês ou por semana nos últimos tantos anos. Eu estou muito confortável, se isso for verdade. Eu falo sempre, eu estou muito confortável de lhe oferecer essa cirurgia de forma segura, na minha melhor capacidade técnica. A única coisa que eu gostaria que o senhor ou a senhora soubesse é que eu vou estar do seu lado ao longo dessa jornada para apoiar a sua família, porque eles é que vão sofrer, né, durante a sua estada dentro do hospital, mas, sobretudo, para identificar potenciais complicações e tratá-las de forma apropriada no tempo e na técnica. Eu discuto sempre com os pacientes os resultados da cirurgia, descrevendo os principais riscos, como abordá-los, caso eles aconteçam, enfatizando o suporte e os protocolos da equipe cirúrgica hospitalar. Eu sempre me posiciono com os valores que eu próprio tenho, na ordem de prioridade, que é, primeiro, segurança, segundo, a qualidade, ou seja, o que a gente combinou está feito. Terceiro, a experiência do paciente, se ele vai ter dor, se não vai, se vai ter fome, frio, ansiedade. E, por último, a utilização racional de recursos, e eu só entro nesse valor se isso for um ponto sensível ao paciente, se isso de fato for necessário. Mas o que eu gostaria de mostrar para ele é que ele pode até ficar triste comigo, mas eu não vou abrir mão da segurança. Mas se a segurança e a qualidade estiverem satisfeitas, eu quero que ele fique confortável, sem dor, sem frio, sem dúvidas. E, obviamente, se eu não me sentir confortável com o que o paciente precisa, em termos de intervenção cirúrgica, eu sou muito transparente e recomendo uma segunda opinião. Não tenho nenhuma dificuldade de deixar isso aberto para o paciente. Acho que eram essas as condições, professor Camargo, que eu gostaria de dividir. Bom. Obrigado, Alexandre. Eu acho que o propósito principal desse simpósio é dar munição aos nossos jovens médicos para enfrentar essas dificuldades que persistirão ao longo da vida, mas serão mais agressivas no início. Quando o médico chega àquela condição que o paciente entra e diz: o senhor não imagina o tamanho que eu tenho em lhe conhecer, não tem mais nada para criar problema. Agora, antes disso, essa questão de experiência o senhor tem incomoda muito. Uma das melhores respostas que eu ouvi é do Dr. Darcy Ribeiro Pinto Filho, que vai nos encantar hoje à noite. Ele chegou em Caxias, jovem, tinha feito residência conosco, e apareceu no consultório uma senhora idosa com um tumor pequeno, um caso ótimo do ponto de vista oncológico, e ela fez essa pergunta: o senhor não é muito moço para fazer essa operação? E ele disse: olha, minha senhora, eu
mais ou menos o que você respondeu. Eu estou me sentindo confortável para fazer esse tipo de operação. E eu tenho que admitir que a senhora está em desvantagem, porque a senhora não tem chance de esperar eu envelhecer para lhe operar sem combinar isso com o tumor. Eu acho que a mulher ficou encantada com a resposta, se apaixonou por ele, mas eu achei a resposta primeiro pela rapidez, instantaneidade e brilhantismo da colocação, que desarmou completamente a pessoa que não estava pretendendo ser agressiva, ela só estava um pouco surpresa com a juventude do seu cirurgião. Muito obrigado, Alexandre, foi excelente. A próxima apresentação e última desse turno da tarde está a cargo do professor Leandro, vou achar ele aqui. Essa pergunta é ótima. O Leandro Zimmermann é um cardiologista, é uma das referências da cardiologia gaúcha. Ele é chefe do setor de arritmias do Hospital de Clínicas, do Hospital Moinhos de Vento, é membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, e ele vai responder essa pergunta que foi inspirada na preparação de uma aula sobre morte súbita, e essa pergunta foi feita pelo filho dele, de 10 anos. Leandro, você está a postos? Sim, então, estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu ainda não estou te vendo, mas... Para mim está marcando que vocês estão abertos. Vocês não estão conseguindo me ver e me ouvir? Estamos te vendo e ouvindo bem. Tá, joia. Ótimo, maravilha. Bom, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É uma honra realmente participar dessa sessão, por mais difícil que seja essa pergunta para ser respondida. Bom, pai, é melhor morrer inesperadamente de uma hora para outra ou lentamente, sabendo que está chegando a hora? Como disse o Dr. Camargo, essa pergunta eu ouvi do meu filho, quando estava preparando uma aula sobre desfibrilador em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, o aparelho salva a vida na parada cardíaca, o paciente continua vivendo com a sua doença, aproveitando a vida ou sofrendo diariamente. Vale a pena ou não vale a pena? Nós não costumamos pensar muito na morte, parece que assim ela fica mais longe. Passamos a vida ouvindo histórias de reinos e pessoas encantadas, viveram felizes para sempre, que nos incutem a ideia de um tempo infinito. E talvez até por isso a gente tenha tanta dificuldade, tanta estranheza quando se fala em envelhecimento e morte. Grande parte das pessoas diz que gostaria de morrer subitamente, sem sentir nada, mas também gostaria que isso acontecesse em um futuro distante. Difícil juntar as coisas. Quem está bem nunca acha que é hora de morrer. A falência cardíaca ou pulmonar costuma ter uma deterioração lenta e bem sofrida. O câncer, por exemplo, costuma evoluir bem por mais tempo, mas a deterioração final é mais rápida. A morte súbita por arritmias é uma morte rápida, uma morte súbita. Então, morrer inesperadamente ou morrer lentamente? Eu diria que depende muito das circunstâncias da doença e do momento de vida. Por exemplo, quanto mais nós temos pessoas dependentes econômica e emocionalmente de nós, mais me parece preferível morrer lentamente. Pode-se explicar o que está acontecendo, pode-se ir aparando dentro do possível as óbvias dificuldades de relacionamento que surgiriam, talvez até mesmo mostrar um exemplo de como morrer de forma digna. Por outro lado, quanto maior for o sofrimento, a perda de qualidade de vida e a dependência, mais me parece atraente a ideia de morrer subitamente. Ao pensar sobre a morte e o morrer, pelo menos algumas reflexões me parecem importantes. Número 1, até quando buscar a cura? O primeiro impulso que nós temos é sempre tentar tudo, sempre, mas há vários fatores a considerar. Prolongar uma situação irreversível pode significar uma sobrevida ruim, um sofrimento desnecessário ao paciente e à família. Pode significar um grande custo financeiro, pode significar a utilização de recursos hospitalares de forma inadequada, mas, por outro lado, nós não podemos tirar da família a sensação de ter feito o melhor.
a fim de ao menos diminuir a culpa que naturalmente se segue ao óbito. Número 2, a questão dos cuidados paliativos. Em situações de deterioração lenta, quem decide que chegou o momento de somente diminuir o sofrimento? É o paciente? São os familiares? Somos nós, os médicos? A decisão pelo cuidado paliativo vinha historicamente acompanhada da sensação de se ter desistido do paciente. Felizmente, atualmente, está muito claro que essa decisão tem mais a ver com opção por conforto e qualidade de vida e menos com abandono e fracasso. E número 3, o último item, e nós, médicos? Para nós ainda surgem outras questões. Será que eu poderia ter feito algo diferente? Será que eu poderia ter resolvido isso? É muito comum que os médicos se sintam responsáveis e culpados, mesmo que tenham feito tudo de forma correta, ou até mesmo quando nem participaram como profissionais do caso, como no caso de familiares. Então, fica a pergunta: qual a melhor forma de morrer? A morte súbita pode ser uma tragédia, mas pode ser uma solução. Certamente não há certo ou errado, mas fica o questionamento. Você já pensou como gostaria de morrer? Ou prefere não pensar sobre o assunto? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Excelente. Eu acho que esse é um tema inesgotável, né? E nós temos dificuldade de conviver com a morte evidentemente inevitável, né? E isso mostra que nós brigamos mesmo por continuarmos vivos, né? Quando nós assumimos que alguém não tem mais nada para fazer, dá a ele a sensação de que ele será o máximo de conforto no tempo de vida que lhe resta, é o que sobra de dignidade para nós, né? Bom, nós estamos terminando as apresentações e vamos abrir ao público. Não, você foi suspenso. Não, mas pode ser. Então, vamos, já que temos um tempo, vamos ouvir o nosso secretário, Dr. Maurício Galiete Costa. Ver como é que tá. A pergunta que o Maurício vai responder diz respeito à incidência de câncer de mama em 3 gerações e a preocupação com o que é possível fazer para minimizar esse risco. Vai falar daí? Bom, a pergunta é essa. Bom, excelentíssima presidente, professor Eliette Busquelar, agradeço o convite do Acadêmico Camargo, que teve essa ideia muito interessante de trazer esse tema. E quando me foi sugerido acrescentar, essa é uma situação que está sendo cada vez mais comum no consultório. É uma paciente jovem, menos de 40 anos, que tem uma história de avó, mãe, tia, muitas vezes irmã, que teve câncer de mama, e que ela fica muito preocupada, assim, como eu posso me proteger para que eu também não tenha um câncer de mama? E o que é interessante, que eu queria primeiro
enfatizar é a importância da mama para a mulher. A mulher tem com as mamas uma relação que nós homens não somos capazes de entender. Quer dizer, nós não vivemos isso. Nenhum órgão masculino significa como a mulher, que a mama significa num só órgão, a fertilidade, a sexualidade e a maternidade. Quer dizer, 3 órgãos estão ali. A mulher é muito mais mulher por causa dos ovários. Ela tira o ovário sem nenhuma dificuldade, se precisar tirar uma patologia. O útero, da mesma maneira, a maternidade está ligada ao útero. As mulheres tiram o útero sem grandes, desde que, claro, haja uma indicação técnica para isso, sem nenhum problema. Agora, a mama sempre implica num grande comprometimento emocional. Acho que a acadêmica está Franco, que acho que estava aí, já saiu, mas que viveu muito essa experiência da cirurgia mamária é extremamente importante. E esse assunto ganhou muita importância nos últimos tempos por 2 fatores. Primeiro, por causa da popularização dos testes genéticos. O genoma humano, que foi já descoberto há algumas décadas e no início num custo muito grande, mas hoje a maioria dos laboratórios já oferecem um perfil genético para câncer hereditário a um custo extremamente acessível. Está na faixa que chegou a custar 40, 50 mil reais, né, Daniel? Hoje custa menos de R$ 2.000 um teste genético, e talvez aí, na forma simplificada ele ainda sai por menos de R$ 1.000. Ou seja, se tornou um teste muito acessível. E segundo, houve alguns anos atrás, seguramente a maioria dos senhores acompanhou, quando aquela atriz Angelina Jolie veio a público e disse que tinha tirado as 2 mamas para reduzir o risco. Ela contou a história dela, ela sendo portadora de uma mutação genética patogênica, e ela então optou pela cirurgia. Então esse assunto entrou no consultório e foi curioso, porque logo que isso começou, vários pacientes disseram assim: a minha amiga teve câncer de mama, eu quero tirar as mamas. Quer dizer, ela não tem nenhum comprometimento genético, mas só a perspectiva de ter. Então, o que eu vou frisar aqui era um caso muito próprio que eu tive no consultório, uma paciente jovem, nessas condições, que já chegou com a sua prole completa, e disse assim: doutor, eu quero tirar as mamas, que a mãe dela tinha tido câncer de mama, a avó tinha tido câncer de mama, ambas morreram de câncer de mama, e ela tinha a mesma mutação genética patogênica da mãe e da avó. Então, ela optou e veio para fazer uma cirurgia. Então, como conduzir essa situação? E o que a gente sempre fala é o seguinte: o médico não tem que convencer a paciente a fazer esse procedimento. A gente tem que esclarecer, mostrar todos esses fatores. Então, o principal aí. Hoje, nós sabemos que é uma doença multifatorial, que a parte genética tem um significado importante. Quer dizer, o risco de uma mulher ter câncer de mama na vida beira, de acordo com as estatísticas, de 1 a 10, a 1 a 15 mulheres vão ter câncer de mama se viverem até os 85 anos. Mas uma mulher que tenha uma mutação patogênica tem um risco de 8 em 10. Quer dizer, ela tem um risco muito maior que a população geral. Então, realmente é uma paciente de alto risco. Então, existem muitos recursos para isso. O próprio acadêmico Daniel Tabaco já falou aqui nessa casa várias vezes sobre a questão da nutrição, do estilo de vida, controle da obesidade. Isso aí é um fator que reduz o risco, mas é evidente que não vai acabar com esse risco. A possibilidade do diagnóstico precoce, do rastreio, a incorporação da mamografia, do ultrassom, principalmente a ressonância, permite um diagnóstico precoce. Mas a questão da cirurgia redutora de risco, esse é o grande ponto. Quer dizer, como oferecer? E muitas vezes essa cirurgia não está restrita à mama, está restrita a tirar os ovários. Tá? Porque o risco é da mama e ovário. Então, este tipo de decisão é uma decisão que tem que ser tomada com calma, esclarecendo a paciente, colocando a ela todos os fatores e colocando os riscos, como o acadêmico Otávio Vaz falou. Toda cirurgia tem risco, mesmo uma cirurgia dessa eletiva, feita em condições, nem sempre, e o pior, nem sempre a cirurgia vai dar a ela um resultado estético que ela desejaria. Porque uma coisa é ela dizer assim: eu vou fazer aproveito, reduzo o meu risco e vou fazer, e vou ficar com 2 mamas bonitas. Não obrigatoriamente, mesmo em mãos de cirurgiões plásticos muito
conceituados e experientes, o resultado estético pode não satisfazer, além de que reduz a sensibilidade, reduz a forma da mama. Então, é preciso que isso tudo seja colocado com muita segurança. Então, tudo isso, e hoje já existem inúmeras ferramentas para nós avaliarmos esse risco e estratificarmos esse risco, e colocar a mulher dentro desse risco, colocar quais são as opções, e como já foi falado aqui também pelo próprio acadêmico Fábio Jatene, quer dizer, que a decisão sempre é do paciente. Nós temos que colocar todos esses fatores, mas a decisão sempre tem que ser do paciente e sem pressa. E, geralmente, nesses casos, se recomenda uma avaliação multidisciplinar, com psicólogo, com oncologista, todos que possam, geneticista, para que nós possamos realmente instruí-la com o máximo de informação para que ela tome essa decisão com muita segurança. Como também foi falado pelo acadêmico Fábio Jatene, antes que seja tarde, porque eu já tive pacientes que ficaram de pensar, voltaram 2 anos depois, já com câncer de mama. Então, isso também tem que ser feito no seu momento mais adequado. E para finalizar, o caso dessa paciente, para mostrar grau de complexidade, essa paciente fez uma cirurgia, fez a adenectomia bilateral, fez a oforectomia, ficou com um resultado estético muito bom, ela ficou muito satisfeita. 1 ano depois, ela me ligou um dia, uma sexta-feira à noite, assim, doutor Maurício, eu estou com uma dor abdominal, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, aí eu sugeri ela ir para uma emergência, fizeram uma tomografia, em resumo, ela estava com câncer de pâncreas enorme e com metástase hepática. Então, vocês vejam, esta decisão pode trazer a ela uma segurança relativa. Primeiro, porque nem é uma garantia de que ela não vai ter um câncer de mama novamente, nem de ovário, porque você reduz, é uma cirurgia redutora de risco, mas mesmo essa mulher pode ter um câncer de ovário, pode ter um câncer de mama por células residuais que tem ali. Mas, segundo, pela questão de um segundo câncer, porque essa mutação genética patogênica não é só para mama e ovário, é para pâncreas, é para cólon, é para surrenal, então o risco é muito grande. Então, é importante, voltando aí à questão, professor Camargo, é de que é importante esclarecer, deixar a paciente ter o máximo de informações e a decisão, em última instância, ser dela, mas sempre tendo em mente que esse é uma segurança relativa, como foi colocado aqui já várias vezes, que nós temos um limite para conseguir garantir a essa paciente uma total segurança para ela. Muito obrigado, presidente. Obrigado, professor Camargo. Nós agora vamos passar para os comentários da bancada acadêmica, mas antes eu não gostaria de adiar, porque me foi dito que a gente deveria aproveitar o fato da bancada acadêmica hoje estar com tantos acadêmicos, que faz com que a academia esteja muito mais florida e muito mais capaz de interagir. Eu gostaria de colocar que hoje faz aniversário o monsenhor acadêmico Aníbal Gil Lopes, e nós gostaríamos de cumprimentá-lo pessoalmente. Vários acadêmicos, inclusive eu, já enviamos os nossos parabéns, mas nada como o cumprimento pessoal. A segunda coisa é que ontem tivemos o aniversário do acadêmico Jair, também todos os acadêmicos se pronunciaram. Mas, além disso, eu gostaria de colocar que o acadêmico Gilberto Schwartzman receberá oficialmente Gilberto Schwartzman, desculpa, receberá o prêmio Otávio Frias no dia 8, como personalidade do ano em oncologia em São Paulo. E cumprimentar também o acadêmico Flávio Kapczynski, que está na final do prêmio Jabuti com o livro Transtorno Bipolar, Diagnóstico e Tratamento. Então, temos várias coisas a celebrar e vamos, então, agora aos comentários da bancada acadêmica. Bom, eu queria
Foi pena que o acadêmico Rubens Belfort já teve que sair, mas eu perguntaria à bancada hoje. Desculpa. Que bom que você está aí. Não, eu achei super interessante aquele seu comentário sobre a questão da cegueira e do aluno de medicina. No caso, você se referiu a um aluno que estava no 2º grau e que considerava. Eu queria saber se você teve a experiência de algum aluno durante a faculdade, já estudando medicina, já no final do curso, que, da mesma maneira, teve a perda, teve uma deficiência visual significativa, que mudou a trajetória, se ele pôde se adaptar, qual foi a sua experiência? E eu, se eu não me engano, aí eu pergunto também, eu acho que já existe uma faculdade de medicina que tem programa especial para quem tem deficiência visual. Eu ouvi uma vez falar disso, eu não sei se isso é pertinente, se os senhores têm essa experiência, mas parece. Eu ouvi falar, parece que a Faculdade de Volta Redonda tem um programa especial para deficientes visuais. Eu não sei se isso é pertinente, mas eu ouvi isso uma vez. Não sei se os senhores ouviram, mas eu perguntaria ao acadêmico Rubens Belfort se já viveu essa experiência e como poderia adaptar um aluno, um graduando de medicina que ficou cego, que atividade ele poderia exercer com essa limitação? Obrigado. Bom, nos Estados Unidos existem alguns estudantes, sim, cegos. Cegueira é uma coisa relativa, né? Tem 50 definições de cegueira. Cegueira é desde você não ser capaz de ver a letra grande até não enxergar a luz. Então, quando a gente fala cegueira, é realmente não ver nada. Vulto é um tipo de cegueira, mas dá para ver vulto. Agora, cegueira total, tem já alguns pacientes, alguns estudantes nos Estados Unidos em programas assim, mas é claro que o aprendizado é ainda muito difícil, especializado e demorado. O que tem cada vez mais é estudante de medicina que, de repente, se acidenta ou tem alguma doença e, no percurso, então, passa a ter uma incapacidade visual importante. E, de novo, depende das faculdades adaptarem o sistema. Mas ainda é uma raridade muito grande em questão de oftalmologia. Essa reunião que o Camargo, eu falei, me fez pensar, e vários de nós, acabou me fazendo conseguir informações. E, por exemplo, tem um estudante de medicina que recentemente procurou um oftalmologista, semana passada, procurou um oftalmologista, professor nosso, para saber se ele poderia ser cirurgião oftalmológico, mas ele só tem 2 dedos. Dá para operar com 2 dedos? E, claro, é uma longa discussão, mas do jeito que as coisas vão com cirurgia robótica e tal, daqui a pouco vai poder operar até com um dedo só. Então, tem perguntas que não têm resposta, depende da avaliação, mas, cada vez mais, os sistemas educacionais têm que produzir oportunidades para aquelas pessoas que queiram, né? É um desafio enorme. Volta Redonda, eu não sei. Acadêmico Tabaque. Senhora presidente, senhores acadêmicos, convidados, parabéns por essa organização de simpósio tão brilhante e florido. Eu só queria fazer um comentário a respeito da pergunta que foi feita pelo acadêmico Fábio Jatene sobre o jovem que questionou a sua habilidade, a sua capacidade, o seu desejo da sua profissão. Eu acho que um dos aspectos que está ficando cada vez mais frequente no nosso meio é aquilo que vulgarmente é conhecido como burnout, mas ela não pode ser negligenciada. Muitas vezes não é um questionamento próprio, mas às vezes existe alguma patologia associada. Existe algum aspecto que talvez seja muito mais frequente do que nós vemos, porque, por uma questão de preconceito, muitas vezes essas questões, não só desse aspecto hoje, o burnout é conhecido como... tem um CID, na verdade, é uma doença psiquiátrica, de forma que eu acho que isso precisa ser ressaltado e muitas vezes esse jovem precisa de apoio. Como o objetivo é discutir isso pelos os jovens que estão atendendo a esse simpósio, eu acho que a questão que o acadêmico Jatene trouxe é extremamente relevante e deve ser ressaltada não apenas como uma questão de uma decisão no determinado momento da vida, mas muitas vezes existem alguns outros fatores associados, patológicos, de própria natureza mental,
que precisam ser valorizados e, dessa maneira, ele possa ser auxiliado a tomar essa decisão. Existem questões ambientais, existem questões sociais que envolvem o próprio trabalho, existem algumas questões do meio em que esse jovem se insere. Então, eu só gostaria de ressaltar esses aspectos e para que nós possamos, de uma maneira, junto dos nossos colegas mesmo, estar abertos para esse tipo de colocação e não negligenciar isso como sendo alguma coisa, um fato de, por exemplo, preguiça ou um indesejo ou um desconhecimento. Então, eu só queria ressaltar esse aspecto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Acadêmico Antônio Egídio Nardi. Excelentíssima presidente, acadêmicos Camargo e Maurício, parabéns pela organização, parabéns pelo evento. Eu gostaria de complementar o que o acadêmico Tabaque mencionou, porque nós, psiquiatras, somos muito procurados nessa situação por colegas jovens que não se sentem seguros na especialidade, mesmo tendo feito uma formação boa, uma residência, ou mesmo uma pós-graduação stricto sensu, e que, de repente, se sentem inseguros, se sentem desmotivados. Como Vossa Excelência bem mencionou, muitas vezes existe uma patologia por trás disso, ou seja, um burnout, uma depressão, mas muitas vezes existe um quadro de uma expectativa exagerada em relação ao próprio desempenho naquela especialidade. Lidar com a morte de pacientes, lidar com a limitação, com essas perguntas todas que nós assistimos e aprendemos aqui, perguntas que virão à noite. O jovem, muitas vezes, espera que ele terá um desempenho maravilhoso em relação àquela especialidade e não foi preparado durante a faculdade para dar notícias ruins, para ter a frustração de situações como um natimorto, por exemplo. São situações difíceis que o ensino médico ainda não responde por isso e o jovem médico acaba tendo essa dificuldade. Eu acho que grande parte dessa responsabilidade está no ensino médico muito técnico e pouco humanizado. Obrigado. Acadêmico Paulo Niemeyer, por favor. Eu só queria fazer um comentário sobre o problema que o Rubens Belfort trouxe. Hoje, não sei se isso é nacional, mas no Rio de Janeiro, o programa de residência médica, que é oficial, se você tem 3 ou mais residentes por ano, um deles, preferencialmente, é um deficiente. E isso ele não precisa passar em primeiro lugar, mas se ele tiver uma nota média, ele é preferencialmente o escolhido, ele tem preferência em escolher. Então, isso, ao mesmo tempo que é democrático e abre oportunidades, às vezes a fantasia do deficiente não é compatível com a escolha. Então, você vê na minha profissão, na neurocirurgia, já é tão difícil para quem não tem deficiência. Então, nós já vivemos esse problema e há uma comissão na Secretaria de Saúde que avalia se aquele candidato que ele está pleiteando se é compatível com a dificuldade que ele tem. Mas nem sempre as pessoas que estão julgando também conhecem a especialidade que ele quer exercer. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes para não entrar no caso concreto, mas é uma coisa, é um programa que eu acho muito interessante, mas, ao mesmo tempo, perigoso. Presidente Rubem Belfort. Rapidamente fazer um comentário. Eu sei que já falei demais hoje, mas eu não posso deixar de fazer. Que alegria de sessão. Coisa maravilhosa. E a gente tendo direito de oportunidade. É muito... Acho que todos nós, né, compartilhamos dessa alegria, sessão cheia a tarde inteira, um assunto tão importante, tão bem discutido por todos. Muito obrigado. Ainda temos alguns minutos antes das 5. Alguém quer mais falar? Então, vamos ao chá acadêmico e não deixem de parabenizar o nosso aniversariante e o acadêmico Kapczynski pelo livro. Por favor. Até.
Sabe que estava aqui, estava no segundo bloco mesmo. Ah, é? Não, porque aqui no programa Estava no primeiro, não, eu vi. Eu me assustei, até estava faltando. eu faço o que o senhor quiser. Maravilha, cara. Muito obrigado pelo convite. Ela é Pedro Ernesto. Parabéns, parabéns, parabéns. Isso é muito bom. Isso é muito